Então vamos lá. Semana 1, primeiro ano. Hoje temática Mundo Moderno, Colonizações e Relações Étnico-Culturais. Tema e tópico das crises, sistema colonial, período joanino. Período joanino, para quem não sabe, é período de Dom João, tá? E no caso no Brasil, ele começa em 1808. Foi quando a família real chega no Brasil. Família real chega no Brasil. A família tem acento, né, ô? Família real chega no Brasil. Habilidade. Compreender e analisar a crise do sistema colonial em seus processos internos e suas conexões com o ideário liberal. Então, crise do sistema colonial, mercantilismo e liberalismo. Então, aqui, ó, no texto, vou só grifar algumas palavras, assim, que são palavras-chave para a gente conseguir responder as questões, né? Então, monopólio comercial, sociedade antigo regime, iluminismo. Isso aqui, ó, vocês podem fazer até na prova, se vocês quiserem ganhar tempo, tá? Você vai grifando, assim, as palavras que normalmente caracterizam alguma coisa. Por exemplo, monopólio comercial. Só essas duas palavrinhas aí já caracteriza muita coisa. Então, vocês vão grifando ela. Aqui já tem as características aqui, ó. Monarquia absolutista. Os reis tinham poder absoluto, né? Então, aqui, monarquia, é só lembrar que é um regime de um país que a política é baseada no ideal dos reis, né? Mercantilismo. O que é mercantilismo? Lembra de mercado, né? Conjunto de ideias e práticas econômicas, então tem a ver com a economia, ó, adotados durante a Idade Moderna pelos países da Europa, que constituíam um vasto império colonial. Seu auge foi no século XVII e caracterizou-se por colonialismo, que é a formação de colônias aqui na América, né? Metalismo, que é o que eles queriam aqui na América? Primeira coisa, acumular ouro, né? Que ouro você conseguiria trocar esse metal, você conseguiria fabricar moeda e trocar por outros produtos, né? No caso que ouro, prata, pedras preciosas. Balança comercial favorável. O que é uma balança comercial? Você coloca na balança tudo aquilo que você vende e tudo aquilo que você compra. Então, o que é uma balança favorável? É uma balança que você consegue vender mais do que você compra. É só pensar nessa balança como salários seus. Então, o que acontece? Se você gasta mais um cartão de crédito, por exemplo, do que você ganha, daí você está em dívida. Então, é uma balança comercial desfavorável. Quando está favorável, é quando você consegue guardar um pouco do dinheiro todo mês para comprar uma outra coisa, por exemplo. E o protecionismo? Protecionismo vem de proteger, tá? Proteger. Então, quando vocês veem isso aí? Vocês veem isso aí hoje em dia, quando vocês vão comprar, por exemplo, algum equipamento eletrônico. Então, um celular, um videogame, essas coisas. Fala, ah, professor, mas tá caro pra caramba comprar um videogame, comprar um celular. Por quê? Porque são normalmente equipamentos que vêm de fora do país, né? São produzidos na China, lá no, sei lá, em qualquer outro país assim que a base deles é tecnológica. Principalmente a China, tá? Que é o maior produtor hoje de eletrônicos no mundo, um dos maiores, né? A Coreia também. Então, o que acontece? O que é o protecionismo? O Brasil ele cobra muita taxa, que é o imposto, né, sobre esses produtos. Por isso que quando vem para cá, vem muito caro. Então lá, o controle de preço para afastar a concorrência estrangeira, incentiva a produção e o comércio nacional. Então, com esses impostos, você incentiva outras indústrias a produzirem, por exemplo, um celular aqui no Brasil. Por isso que, às vezes, o Motorola custa mais barato que um iPhone, por exemplo. E às vezes as funções, a tecnologia lá embarcada é bem parecida. Por mais que os sistemas são diferentes e tudo mais, mas só que às vezes o hardware dele, né, os componentes que estão dentro do celular são bem parecidos, né? Então fica mais barato que produzido aqui. E obviamente produzir aqui gera emprego, gera mais renda e tudo mais. Sociedade estamental. Estamentos é a mesma coisa que uma escadinha, tá? Então vou colocar para vocês aqui, ó. Quer ver? Vou deixar isso aqui. Estamentos. Quando você fala de uma sociedade estamental, é tipo essas pirâmides que normalmente eu faço na aula com vocês. Ó. Embaixo fica normalmente os pobres, né? Em cima aqui ficam as pessoas que trabalham em manufatura, indústria, essas coisas assim. Daí começa a subir, você chega até o rei.
Normalmente o rei é um político, um empresário, um cara rico, né? Embaixo você tem lá a nobreza, depois o clero, né? Que são os padres, bispos e tudo mais. Então isso é estamento, né? Isso aí é uma separação que a gente faz na sociedade. Até hoje em dia você pode fazer, né? Não tem problema nenhum. Você pode fazer, por exemplo, a população estamento através da renda. Então tem baixa renda, tem miserável, tem pobre, daí tem classe média baixa, classe média alta, classe média, blá blá, e vai subindo até chegar aos ricos, né? Dependendo da renda, obviamente. Então isso é uma sociedade estamental, que você consegue dividir ela por alguma classificação. Pode ser financeira, pode ser em hierarquia, por exemplo, de conhecimento, você vai desde uma pessoa que tem, sei lá, doutorado, até uma pessoa que não tem ensino médio. Então você pode dividir de várias formas, tá? Aí aqui tem o Adam Smith, que está falando sobre o liberalismo econômico, que seria a não intervenção do Estado nas coisas que acontecem, por exemplo, na economia. A própria economia se ajusta. O que, que ele dizia? Ele dizia que a lei máxima é a lei da oferta e da procura. O que quer dizer isso? Por exemplo, se você tem um produto, vamos colocar aqui, eu tenho uma caneta, certo? E se eu produzo, sei lá, 1 bilhão de canetas por mês, obviamente o preço dela vai ser bem em conta, vai ser bem barato. Só que quando você tem uma baixa produção por algum fator, por exemplo, a gente vê isso muito em fruta, legume, vegetal em geral. Você vai lá na feira, uma semana o tomate é R$ 3 o quilo, daí no próximo mês ele está custando R$ 10 o quilo. Por que que acontece isso? Por causa da safra. Então, quanto mais tomate os produtores conseguirem colher, mais barato fica. E quanto menos tomates, mais caro. Então, se der algum problema nas lavouras, algum inseto, alguma coisa comer as lavouras, ou gear, ou chuva de granizo, essas coisas assim, acabam pegando e fazendo com que a produção diminua, né? O liberalismo político, né? Então, aqui, ó, a defesa da ideia de que o Estado, os governos estabelecidos, deve ter seus poderes e funções definidos por leis, normas gerais e lei suprema de um país, que é a Constituição, tá? Constituição é o conjunto de leis que rege um país. Então, a gente também tem uma Constituição e ela fala os direitos e os deveres, né? Não sei se vocês já viram a Constituição do país seus. Constituição Federal. Constituição Federal é uma coisa tão linda. Só que pena que não, ninguém, os políticos, ninguém consegue seguir ela, né? Olha você que bonito o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. É livre manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. O que a gente pode ver aqui? Homens e mulheres são iguais são iguais direitos e obrigações? Não, as mulheres normalmente têm salários mais baixos, sofrem preconceito e tem várias outras coisas que as mulheres não se equiparam aos homens. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa segundo a lei. Você vê os políticos aí, fazem o que querem e não são julgados. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano. O que a polícia faz nas favelas aí, pelo interior, pelas cidades grandes também, né? É livre manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Isso aqui até acontece, né? Tem um tanto de gente que critica os outros aí no Facebook, etc. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Isso aqui é mais usado também no processo jurídico, né? Quando o juiz vai julgar lá se você fez alguma coisa a outra pessoa e a pessoa se sentiu tipo lesada de alguma forma, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, aí pra você ver o que acontece nos terreiros aí de candomblé e tudo mais. O pessoal vai lá e destrói imagem tudo, e faz isso de sacanagem, né? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, os presos têm
tem acesso também a essa parte de assistência religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivo da crença religiosa, é livre a expressão, atividade intelectual, são invioláveis a intimidade, a vida privada, e assim vai, ó. Vocês só lerem esse artigo 5º aqui, ó, vai até aqui embaixo, ó. São vários incisos, ó. Parágrafo, daí começa o artigo 6º, ó. Então isso aqui tudo, ó, são os direitos que vocês têm, ó. Se vocês lerem só o artigo 5º, vocês já vão saber bastante coisa. É um dos artigos mais importantes da Constituição. São dos direitos e garantias fundamentais, né? Então, você tem direito à água, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo, 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 tudo. É bem bacana o texto. Só que pena que o Brasil não defende essa porra, né? Elite dos homens cultos e ricos, das 13 colônias aqui tá falando da parte dos Estados Unidos, e acaba o trem aqui, ó. Revolução Francesa. Revolução Francesa. Então vamos lá para as questões. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês podem falar também, que eu estou agilizando aqui para a gente conseguir terminar as questões hoje. Século XVIII, a crise do sistema colonial é parte da crise do antigo regime. Quais são as 3 características do antigo regime? Tá aqui, ó. Pode pegar 3 aqui, ó. Monarquia, absolutismo, mercantilismo e sociedade estamental, ó. Então vamos lá. As 3. As 3 o que que ele pergunta? Características. Características do antigo regime consistem em 2 pontos. Colonialismo, absolutismo e o que mais que coloca ali? Sociedade estamental. Sociedade estamental. Como o absolutismo e o mercantilismo oprimiam as colônias da América? Bom, o que ele está perguntando? O que acontece com a América depois da chegada dos europeus? Né? Eles matam os indígenas, roubam as riquezas, retiram a madeira, retiram o ouro, a prata, abrem clareiras na floresta, né, para a construção das cidades. Então, isso aí já é a opressão dos indígenas. Depois eles trazem os escravizados e depois, com a independência dos países, né, perto ali pelo menos da independência, eles cobravam impostos das pessoas e tudo mais para sustentar os países europeus, né? Então, colocar os 2 modelos político e econômico mencionados no enunciado da questão são as bases da exploração territorial de colônias pelo mundo, onde os europeus cobravam altos impostos dos colonos, além de exigirem a manutenção da soberania das coroas europeias. Os 2 modelos político e econômico mencionados no enunciado da questão são as bases da exploração territorial de colônias pelo mundo, onde os europeus cobravam altos impostos colonos, além de exigir a manutenção da soberania das coroas europeias. Então eles faziam a força, né? Então o exemplo clássico é quando tiveram algumas revoltas aqui no Brasil. Um exemplo que a gente pode citar aí é a parte da Conjuração Mineira, né? Onde os responsáveis foram presos e Tiradentes foi executado, né?
Isso era comum nos crimes que a gente chama de lesa majestade. Então, se você roubasse de certa forma, indiretamente, né, o rei, você recebia essa pena de morte, certo? Isso era comum. Então, uma pessoa normalmente enforcava você em praça pública, cortava os pedaços do seu corpo e espalhavam por alguns lugares para as pessoas verem o que aconteceu, né? Uma pessoa foi morta para desestimular que você roubasse alguma coisa da majestade, né? Então os corpos de Tiradentes, então, foi distribuído para cada canto da cidade. Ele foi morto no Rio de Janeiro, enforcado. Daí eles cortaram lá os pés, a cabeça. Tanto é que tem um quadro, né? Quer ver? Aqui, Morte. é como é que é? E em Ouro Preto tem alguma coisa dele? Então, Ouro Preto, lá onde fica a Praça Tiradentes, eles colocaram a cabeça dele. Tá. Tá vendo aqui? Mas é, no caso não tem não, né? No caso, a cabeça mesmo. Então, a cabeça dele, diz uma lenda aí, que eles colocaram a cabeça dele lá na Praça Tiradentes, que obviamente não tinha o nome Praça Tiradentes na época, né? Mas eles colocaram a cabeça dele lá e no outro dia ela sumiu. Alguém roubou a Ou cabeça dele. roubaram. Até hoje ninguém sabe onde está a cabeça dele. Só que os pedaços do corpo, eles apodreciam, né? Então os bichos comiam e tudo mais e acabava que sumia, né? Então não tem um corpo do Tiradentes, não tem um lugar assim que ele foi enterrado, entendeu? Daí tem uma homenagem lá, que é a estátua lá na praça, né? Deixa eu ver. Praça Tiradentes. Vocês já foram lá para o Preto? Eu tô falando aqui, ó, mas vocês nunca foram, daí vocês não sabem. Aqui, ó. Foi, foi colocado um poste aqui, né? A cabeça dele ficou aqui. E aqui na frente é a câmara e cadeia, né? Igual em Mariana tem a câmara e cadeia, essa aqui é a câmara e cadeia de Ouro Preto. Hoje é o Museu da Inconfidência. As cadeias ficam embaixo, no caso. É, a cadeia, pode ver aqui na janelinha, dá pra ver de longe, mas aqui na janelinha aqui é cheio de grade, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, essa parte de baixo aqui é cheia de grade. Aqui era cadeia em volta. E aqui Ó, era a câmara, Câmara dos Vereadores. Tem um povo que vai para o Preto ser a primeira vez, acho que isso aqui é uma igreja, porque tem o sino, né? eu sempre achei também. É, o pessoal acha que é uma igreja, mas não é igreja não. Isso aqui é a Câmara e Cadeia. Igual em Mariana tem também, né? Uhum. Câmara e Cadeia lá. Ah, mas lá tá abandonado agora. É, lá eles estão reformando, eu acho, né? Né? Aí, Cadeia, Mariana, MG. Eu acho que lá tá reformando agora. Eles estão reformando. Aí, ó. Pode ver que tem um sino também, né? Aqui, ó. Tem um sininho aqui também. O sino era certo para chamar, né, o pessoal para participar dos encontros, né, da reunião lá entre os vereadores e tudo mais. E a parte de baixo era a cadeia. A parte de baixo era a cadeia. Aí vivia de homem lá. É, o pessoal era preso aqui. O pessoal era preso embaixo. Só que era mais preso político, tá? Escravo, essas coisas assim, normalmente eles iam pro Pelourinho aqui mesmo. Eles apanhavam. Escravo acho que não era preso. Ah, tá, ele só apanhava só mesmo e soltava de novo. Ah, né, tomava alguma punição. Pode ser que algum seja preso, mas é meio incoerente, né? Se prender um escravo. E querendo ou não, os caras têm que servir né, o chefe É, lá. porque se você prender, ele perde a função dele, né? Querendo ou não, ele tá descansando também. Entre aspas, sim. É, Então, ele era torturado, né? Então, sei lá, prendia ele pra torturar e depois soltava. Eu nunca li nada a respeito disso, de escravo ser preso, assim, preso em prisão de governo. Só se o cara fosse, sei lá, mestiço, e fosse, sei lá, um comerciante, daí podia até ser. Mas escravo, escravo mesmo, assim, tipo, sem ser livre, né? Eu acho que não. Mas um entendi. negro, assim, que exercesse alguma função de maior destaque, se ele tivesse feito alguma merda, digamos assim, né? Talvez ele seja preso. Mas eu nunca li nada a respeito disso. De tipo, algum escravo, um ex-escravo, digamos assim, né? Um escravo forro, que a gente chama, né? Que tem alforria.
um negro com alforria tenha sido preso. Não sei. Professor, agora aí embaixo na câmera ainda tem tipo lá agora é sala, né, normal, tipo Ali é um embaixo. museu, né? A parte de baixo é um museu também. E aqui, Deixa eu ver. essas janelinhas aqui é onde eles fazem reunião dos vereadores, né? E aqui é um Entendi. museu mesmo. Virou um museu. A parte de baixo ainda tem os portões lá, as grades, né? Tem tudo lá. Sabe quando Yeah. foi criado? Ah, tipo, o Google sabe, né, cara? O Google sabe. Aí ficou pronto em 1795. Do 1795. Foi projetado em 1768. É, já quase no fim do ouro, né? Que hum, o ouro começou comecinho de 1700, né? Até que você vê a diferença nisso nas igrejas de Ouro Preto. Quando você entra numa igreja, por exemplo, mais antiga, que é a do Pilar, Nossa Senhora da Conceição, você vê que os altares são todos ornamentados com prata, ouro. Daí você vê São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, eles já não têm tanto douramento. que começou no final do ouro. É, você quer ver, ó? Interior, Igreja do Pilar. Ouro Preto, né? Tem Pilar também na Bahia. Se for ver o interior da Igreja do Pilar, ó, vai pra você ver. Esse é ouro preto. É em Ouro Preto. Aqui, ó, todos esses altares aqui é tudo ouro, cara. Tudo folha de ouro. Muita Nó, coisa com ouro. Agora, se você for ver a São Francisco, né, que é a mais nova, pegar a igreja São Francisco de Assis, Ouro Preto. Aí você vê que já é mais simples, assim. É ornamentada, tudo, mas com longe de, pouca. longe de ter o tanto de ouro que tem na outra, né? No caso, eu Mas, só tenho aí na frente, mas do lado mesmo é é, marrom. dos altares aqui, ó, você vê que é mais simples, assim, ó, mais branca. Aqui em cima o painel é muito doido, do Mestre Aham. Ataíde. Bem legal esse painel aqui. A pintura que ele fez aqui na cúpula. Mas aqui é bem simples, ó. Não tem nada tipo assim, nossa, o altar é foda. O altar é bonitaço. Assim, bem ornamentado, né? Agora, as laterais, assim, é um estilo um pouco mais simples. Comparado com as outras, né? Porque agora, comparado com o resto das igrejas do país, Nossa Senhora. É ouro Tem, puro. tem nem comparação, né? Tem nem como comparar. Mas essas aí são as fases, né? Essa aqui é a fase que o ouro já estava acabando em Ouro Preto, né? Que o ouro já Aham. não estava ali mais no auge. Agora o pilar é quando o ouro estava expurgando mesmo. Aí pronto, a Everlast aproveitou, né? É, ué, você já tira o pó do ouro, né? Eles misturavam lá com algumas resinas e pintavam os altares. Ah, e falando em Ouro Preto, ó, no final do século XVIII, Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto, no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, eram centros intelectuais onde as pessoas tomavam conhecimento das ideias iluministas que circulavam na Europa. Embora as autoridades proibissem a entrada do comércio dos livros dos filósofos iluministas, eles chegaram no Brasil no fundo de baús, onde rapazes brasileiros da elite que tinham estudado em universidade em Portugal, na França, guardavam suas roupas. Esses livros eram lidos, discutidos por um número reduzido de homens que deixaram-se influenciar pelas ideias de liberdade, igualdade, direito dos povos, instituíram seus governos, entre muitas outras, que levaram-nos à crítica ao colonialismo e à autoridade absoluta dos reis. Então, o que acontece? Os caras que tinham dinheiro estudavam fora. Então, em Portugal, França, e lá tinha a galera, os professores e tudo mais, defendiam essa ideia de liberdade, que um país não pode exercer influência sobre o outro. E eles tomavam isso como, pô, legal, né? Só que no meu país não é assim. Então eles queriam meio que revolucionar aqui no Brasil quando eles voltavam, né? Porque eles estudavam lá depois voltavam, porque aqui no Brasil não tinha faculdade. Então as pessoas que tinham muito dinheiro estudavam fora e exerciam depois aqui, médico, advogado, engenheiro e tal. As autoridades portuguesas proibiam a circulação de livros dos filósofos iluministas no Brasil do século XVIII, porque eles eram considerados como uma ameaça. Ué, pois
Esses filósofos defendiam a liberdade das colônias, a liberdade intelectual, né? Intelectual e, consequentemente, a liberdade das colônias frente às suas metrópoles. O que acontece é o seguinte, essas ideias, eles defendiam o quê? Que os colonos, eles poderiam ser livres, né, da metrópole. Então, no caso, os brasileiros que moravam aqui no Brasil deveriam ser livres perante Portugal. Não tinha sentido eles ficarem pagando imposto, trabalhando para os portugueses, entendeu? Então, o que eles deveriam o quê? Eles deveriam conquistar essa liberdade. Então, por isso que os livros eram proibidos aqui, né? Cara, conhecimento e reflexão, e crítica, essas coisas é a pior coisa para um governo, cara. Principalmente esses governos aí, autoritários e tudo mais. A partir do momento que vocês consigam refletir, criticar alguma coisa com base, fundamentação, cara, conhecimento é um negócio assim que transforma, literalmente transforma. Então, vocês saírem da escola assim com uma cabeça boa, crítica, tudo mais, é outra história. E por último aqui, deixa eu ver, o último item citado assim, eu falo de uma longa série de abusos e de usurpação. De exemplo de abusos praticados pelas metrópoles europeias sobre seus colônios da América. Aqui, ó. Todos os homens nasceram livres e iguais e são dotados pelo Criador de certos direitos inalteráveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ah, essa aqui é a parte da Constituição dos Estados Unidos. Ó. Aqui são alguns artigos. Ó. Governos são estabelecidos pelos homens para garantir seus direitos e seu justo poder emana do consentimento dos governados. Se um governo não reconhece esses objetivos, o povo tem o direito de modificá-lo ou aboli-lo estabelecer um novo governo fundamentado nos princípios e sob a forma que lhes pareça a mais própria de lhe garantir a segurança e a felicidade. Então, esses aqui são alguns artigos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ó. Então, o último cita assim, ó, quanto uma longa série de abusos e de usurpação marca a intenção de submeter os homens a um despotismo absurdo, é de seu direito e dever rejeitar o tal governo. Então, quando o déspota é aquela pessoa que governa com uma certa rigidez, onde só ele manda, entendeu? Déspota, então, é aquele rei absoluto, tá? Então, o último item citado assim fala de uma longa série de abusos e de usurpação. Dê exemplos de abusos praticados pelas metrópoles europeias sobre seus colonos. Então, série de abusos. Então, os abusos é o quê? Cobrança de altos, que eu já falei, né? De altos impostos, submissão ao trabalho escravo, obrigação de servir a coroa, por exemplo, numa guerra, alguma coisa assim, às vezes você era obrigado a se alistar, tudo mais. O que mais que eu posso colocar? Proibição de busca, a proibição de uma série de livros, então, proibir conhecimento, digamos assim, etc. Alguma dúvida nessas questões que eu fiz rapidão? Tranquilo. Tranquilo. Maria Thales. Tá, saiu. Tranquilo também, professor. Oi, o Thales, cara. Tá, saiu faz uma meia hora mais ou menos. Olha que sem vergonha. Então ele não assistiu nada da aula. Não.